Cidade Viva está no ar te levando para conhecer lugares interessantes de São Paulo, contando histórias e resgatando tradições. Desta vez, nós vamos adentrar em um espaço que valoriza uma das expressões mais genuínas do povo brasileiro. É o artesanato exibido pela Casa, o Museu do Objeto Brasileiro. Começamos o nosso passeio pela exposição Moldar Mudar, a vida moldada no barro da alma, que traz a cerâmica do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, integrada a peças contemporâneas de decoração. Deusani dos Santos é uma das artesãs responsáveis. É um processo demorado, né? A gente tem que colher o barro na natureza. Ele vem tipo uma pedra, né? Um torrão, e a gente tem que socar, peneirar, né? Amassar, guardar, né? Porque tem que estar bem protegido. E aí a gente vai modelando, né? Tem todo um processo de acabamento, secagem, pintura, queima. É um processo longo. A ponte entre o museu e comunidades de artesanato foi feita por 5 designers de 4 estúdios. Elas fizeram uma imersão no Vale do Jequitinhonha para organizar esta exposição. Nos propusemos a valorizar por meio do nosso mobiliário o artesanato que é feito no nosso Brasil e que é uma produção muito rica. E nós fizemos uma primeira viagem, uma primeira imersão no sul de Minas e agora nós vamos para o norte de Minas. Então, o que a gente procura fazer é pegar, somar o trabalho artesanal que é feito, somado ao nosso, e a gente procura multiplicar. Todo esse nosso trabalho visa incorporar todas as histórias também, não só trazer o artesanato brasileiro, mas trazer as histórias e a riqueza das pessoas que estão por trás dele. Além da mostra, as peças com o artesanato são comercializadas pelos estúdios de design, valorizando o trabalho das artesãs e garantindo renda às comunidades. A região é uma região muito carente, as comunidades são muito isoladas e as mulheres que ficam lá nas comunidades, elas têm que tirar o sustento, e o sustento não é só a comida que ela vai plantar, mas é o barro também que ela vai colher para poder fazer os produtos que vai vender e que elas vão ganhar dinheiro com isso. E o que chamou mais atenção é como que aquelas pessoas conseguem fazer daquele lugar um lugar extremamente rico. Elas conseguem plantar com muito esforço, elas conseguem colher e elas conseguem fazer coisas absolutamente lindas, extremamente delicadas e de um barro, de uma terra que é super seca. No nosso trabalho de pesquisa em grupo, inicialmente o que motivou a gente aí foi a curiosidade, né? E quando a gente foi se aprofundando nesse processo de imersão e de pesquisa, a gente começou a aprender sobre as questões realmente importantes de um trabalho como esse. A gente identificou nas comunidades e junto às ONGs que a gente começou a fazer contato, que existe um problema de permanecer a tradição, né? Por uma questão de autoestima ou de falta de reconhecimento ou falta de remuneração pelo trabalho que é feito com artesanato, os jovens estão se desinteressando pelo trabalho. E a gente trazer esse trabalho como ele é, sem alterar, traz uma nova visão de uso e isso desperta novas possibilidades aos jovens. As linhas de peças foram inspiradas em valores das artesãs. As palavras que foram utilizadas como partido para cada produto, cada linha, são resiliência, superação, fé e tempo. E, enfim, essas palavras transitam em todos os objetos e fazem referência ou alusões sobre esses conceitos. A fé está exposta como uma linha toda inspirada nela, que tem colares de parede que fazem referências a japamalas, a rosários, os rosários antigos, e elas utilizam as contas que elas originalmente utilizam nas cortinas lá. Para os visitantes, é uma oportunidade de conhecer a delicadeza e a força da cerâmica. A exposição Moldar
acontece até 1º de setembro. Eu fiquei encantada, eu achei uma coisa bem bacana, tem uma dinâmica com as flores que eu achei uma coisa atual, eu gostei muito. Esses terços aqui eu achei super legais, madeira, cristal e o buriti, né? O buriti fazendo o cordão. Eu acho que esse mix ficou bem contemporâneo, né? Vamos dizer, muito legal. Achei lindo, maravilhoso, nunca vi coisa tão bonita. No próximo bloco, Cidade Viva vai mostrar a diversidade de bordados feitos por associações e comunidades de todo o Brasil. Fica aí que a gente volta já já. O Cidade Viva está de volta explorando as exposições do Museu do Objeto Brasileiro, que reúne peças artesanais de todos os cantos do país. Imagine uma casa inteira feita de bordado de todo o país com referências da cultura popular. Isso é o que nós temos nesta parte do Museu A Casa. E o Renato é o curador dessa exposição, que se chama Casa Bordada, né, Renato? Isso. O que a gente tem aqui? Bom, aqui a gente tem os 26 estados e a gente tem o Distrito Federal, a gente tem culturas, histórias do país inteiro, né? A gente tem mais de 100 técnicas de pontos, né? E a gente tem grupos de mulheres e associações que estão vivas, bordando e comercializando seu produto hoje no Brasil. Essa história reúne várias gerações que se dedicaram a bordado, passaram conhecimento uma para outra? Então, dependendo do lugar, isso realmente acontece muito, assim. A avó ensina para a mãe, que ensina para a filha, e isso eu encontro no meu dia a dia, porque a ideia dessa exposição surgiu porque eu estava fazendo junto, num outro projeto aqui no Museu A Casa, com as bordadeiras da Ilha do Ferro, em Alagoas. E a gente estava no Rio São Francisco, eu e a Renata, que é a diretora aqui do museu, e ela me pediu, você pode pensar numa exposição sobre bordado? Eu falei, olha, o bordado está crescendo muito no Brasil, muitos grupos se mobilizando, se estruturando e comercializando. Eu gostaria muito de fazer uma casa que tivesse o Brasil inteiro. Então aí começou a pesquisa. Vários grupos eu já conhecia, né, de trabalhos há mais de 20 anos com os grupos, mas eu fui em outros lugares que eu não conhecia, como Roraima, como Amapá, né, alguns estados, poucos, que têm poucos bordados, mas eu fui até lá para dialogar com as bordadeiras, né? Então a gente tem, sim, muita, grande maioria, eu diria, de mulheres, mas tem alguns homens que bordam, que estão aqui dentro. Inclusive um está dando aula aqui, que é o Douglas, que veio do Maranhão, que borda o boi maranhense, né? E a gente tem também jovens ou até crianças também bordando, que é o caso do grupo lá do Espírito Santo, que bordam desenhos de criança e as mães ajudam as crianças a bordarem, entendeu? Renato, é muito importante a gente ter uma exposição reunindo todo esse artesanato, essa riqueza. O que isso acrescenta para eles? Olha, eu acho que acrescenta, primeiro de tudo, assim, essa exposição a gente já adiou, ela vai, provavelmente a gente vai estender um pouco mais, ela está sendo super bem visitada. Por quê? Porque as pessoas se identificam, até nos centros urbanos, que os núcleos começaram a olhar como o bordado uma grande expressão artística, né? Contando histórias particulares de cada um desses lugares. E eu acho que, assim, tem um lado que valoriza muito a autoestima das mulheres e tudo, mas tem um lado do que eu mais coloquei aqui, que gera renda e que essas pessoas realmente vivem e precisam desse trabalho de ser comercializado. Aqui é uma vitrine, né? Vamos conhecer o que você trouxe? Vamos! Aqui nesse primeiro quarto a gente tem
bordado dos índios ofaiés do Mato Grosso do Sul, onde eles estampam e bordam os animais da sua região na língua ofaié. Depois a gente tem esses vários lagartos aqui de Sergipe, que é da cidade, do município de Lagarto, onde eu brinquei com as artesãs e disse para elas que elas tinham que desenhar o casamento do lagarto. Então aqui a gente tem lagarto casando com lagarto casando com as próprias artesãs, que mistura ponto cruz com ponto cheio, com várias técnicas de bordado. Atrás aqui a gente tem um grupo do Tocantins, do norte do Tocantins, quase divisa com o Maranhão, onde elas bordaram esse painel com várias palmeiras locais, né? Então a gente tem o buriti, a gente tem o babaçu, a gente tem a abacaba, a gente tem várias, palmeiras, macaúba. O açaí, macaúba, enfim. E aqui a gente tem a revoada de pássaros dos Guarás, do delta do Parnaíba, Piauí, divisa com o Maranhão. Esse trabalho foi feito no Piauí. Bom, aqui por cima vocês vão ver vários pássaros, os pássaros lá do Espírito Santo também, do Caparaó. Os pássaros também bordados pelo grupo de Brasília, as bordadeiras de Taguatinga. E no telhado a gente tem um mostruário imenso das bordadeiras de Passira de Pernambuco. Vamos para o outro lado? Vamos! Bom, nesse outro quarto a gente tem um pouco de comida, de culinária cuiabana, os bordados da Chapada dos Guimarães, o café, toda a lida do café de Mococa, no estado aqui de São Paulo. E a gente tem a moqueca capixaba, de um grupo lá do Espírito Santo. A gente tem aqui do lado, aqui nesse grande painel, são feitos pelas bordadeiras da favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, onde elas pontuam no bordado as casinhas onde elas vivem, e aqui elas foram todas desenhadas com canetinha, esse grande painel. E a gente tem outro grupo que bordam as letras, o alfabeto, que é um grupo lá de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro. Tudo relacionado ao dia a dia deles, ao que eles vivem, tudo também que a natureza. Eles vivem, exatamente. E aqui em cima, olha, a gente tem um trabalho dos Favos do Sul, que são bordadeiras que bordam. Foi um trabalho que eu fiz em 2001 com elas. Eu fiquei 4 anos, elas bordam, se inspiram na bombacha do gaúcho. Então são todos bordados de casinha da abelha. Interessante. Nesse outro quarto, a gente tem esse grupo também do Espírito Santo que bordam os desenhos das crianças, tá? É um grupo lá de Pinheiro Machado. A gente tem, de Minas Gerais, um outro grupo que borda a lida dos camponeses, né? Toda a lida no campo. A gente tem desse lado um grupo do Mato Grosso que borda com o algodão fiado à mão, porque é um grupo que faz o ponto russo. A gente tem livros do grupo... grupo de Brasília, Brincando com Linhas. Essa é a história do Curupira, ou Curupira. Essa é a história do Curupira, essa é a história do Boto. Todas lendas. Todas lendas, essa é a história do Saci, Pererê. E elas também fizeram um livro contando a história de uma das artesãs, né? Aqui também tem um livro de história de uma artesã que elas homenagearam. E aqui a gente tem um painel, também uma parede da casa, né, que são feitos pelas bordadeiras de Lobo Leite, mostrando um pouco toda a parte da arquitetura, do barroco mineiro, né? Bom, voltando para cá, aqui para o hall da casa, a gente tem a Ilha do Ferro, onde iniciou esse trabalho, com as bordadeiras da Ilha do Ferro, bordando
as casas, as embarcações do Rio São Francisco. Isso é feito por um bordado, um ponto chamado Boa Noite. Do lado de cá, a gente tem a Paraíba, mostrando as bandeirinhas de São João, a grande festa de São João, com bordado Labirinto. Renato, isso apela para a memória da gente, porque se a gente já viajou, como a gente já esteve no Nordeste, depois volta e vê isso aqui em São Paulo, é gostoso, a gente se sente acolhida, né? Muito, eu acho que essa casa aqui está acolhendo muita gente, né? As pessoas estão vindo mais do que 2, 3, 4 vezes, repetem, porque querem levar essa casa para dentro de casa, entendeu? É muito detalhe. É muito. A gente tem no alto vários também grupos do Rio Grande do Norte, aqui do Piauí. E aí a gente, voltando aqui para o último quarto... Isso, vamos último. A gente tem o grupo Ser Brasileiro, que bordam rostos e personagens delas, uma olhando para a outra, foi assim que começou, elas desenhando o retrato das suas amigas, né? A gente tem outro grupo que bordam essas bonequinhas, né? Pintado e bordado, que é o grupo Bonequeiras da Estrutural de Brasília. E aqui a gente tem um painel com o grupo da Sávia Dumont, que também é de Minas Gerais, de Pirapora, né? Tanto é que a gente vê aqui, eu sou de Pirapora, eu sou de Minas Gerais. É uma família que é uma referência nacional, é uma família que borda, que escreve, que dão aulas pelo Brasil inteiro. Então, elas são a grande referência de uma escola de bordado no Brasil. Se a gente imaginar que tudo isso é feito à mão, o trabalho é muito grande mesmo. Muito, assim, aqui tem pelo menos mais de 1.200 mãos de pessoas que bordaram. O Museu A Casa foi fundado em 1997 pela Renata Melão, que é a diretora e vai conversar com a gente. Renata, qual foi a sua ideia? A minha ideia foi reforçar a identidade brasileira, que eu acho que é a coisa mais importante que tem, e incentivar propiciar com que isso seja cada vez mais acentuado. Então, no começo, nós fazíamos apresentações, palestras, teatro, exposições, tudo em volta da identidade brasileira. Mas a minha coisa mais querida sempre foi a produção artesanal juntamente com o design. Isso se chama objeto artesanal contemporâneo, porque às vezes o artesanato ele fica às vezes incompatível com o uso dele em outros lugares. Então eu acho muito importante que vá um consultor, que em geral é o Renato Imbroise, que vá nesses lugares como um consultor de criatividade e inovação, que não altera a técnica de maneira nenhuma, mas da onde se originam novos produtos, com uma venda maior, possibilidade de venda maior. Então, para dar um exemplo, um jogo americano tem que ter tal dimensão, senão não se vende. Os tecidos onde são feitos também tem que ter uma qualidade boa. E aí as cores também podem ser modificadas. Então tem várias questões assim que são pequenas, mas que podem ajudar muito a valorizar o artesanato. Então o museu também dá esse incentivo, né, de ajudá-los a atender aquilo que o mercado pede. Isso, fazemos projetos aí pelo Brasil todo, com as associações e essas oficinas de criatividade e inovação. Aí é gerada uma nova coleção que nós apresentamos aqui no museu e como, por exemplo, agora esses bordados todos, e aí fazemos uma venda que esse dinheiro vai para as bordadeiras. Agora existe a profissão bordadeira, porque pelo que eu vi no Brasil existem muito interesse pelo bordado, é enorme pelo que a gente viu por essa exposição. Qual a importância de ter um museu para incentivar o artesanato? Então, pelo fato de estar em São Paulo, tem uma visibilidade muito maior.
E nós fazemos exposições, por exemplo, como eu lembro de 2 anteriores a essa, foi a Cerâmica no Brasil, com curadoria da Adélia Borges, que ficou lindíssima, com o trabalho dos indígenas também, mostrando a cerâmica atual produzida no Brasil. E a outra foi da renda brasileira, de vários pontos pelo Brasil todo, para onde foram os croquis dos estilistas para a produção de uma roupa, né? E vários pontos de renda, foi lindo também. Aliás, esses vestidos estão indo agora para uma exposição em Portugal, porque muita da influência foi muito portuguesa que nós temos no artesanato, nos pontos de bordado, nos pontos da renda, tudo isso. Você tocou num ponto interessante. Cada artesanato, ele traz uma leitura, ele traz uma identidade do povo brasileiro e também das influências. E isso é uma riqueza muito diferente dos produtos que são feitos por indústrias, né? É uma coisa que autêntica. Autêntica e o interesse das pessoas é enorme, porque eu acho que tem esse outro lado, né? Esse outro lado que foi artesanal, foi feito com desenhos exclusivos, de quem pensa esses desenhos estão em vários lugares, então cada um pensa num tema, né? Exploram muito, por exemplo, a paisagem do local, os tipos físicos do local. E tudo isso. Falando em temas do bordado, olha o Bumba Meu Boi do Maranhão aí. A família de Douglas Lopes faz o boi para os festejos de São João. Eu considero como se fosse um resgate da cultura, né? Que era uma coisa que estava querendo se apagar. Mas desde então, daquele momento, foi feito um resgate realmente da arte. Porque até hoje a gente tem sido apoiado. Eu preparo o bordado, o rascunho do bordado, entrego para as bordadeiras, que são minhas filhas, vizinhas, minha esposa, né? Então, enquanto elas estão bordando, eu estou cuidando do boi. Dura cerca de mais ou menos todo o processo para um boi, 20 a 30 dias. A Casa Bordada estará em exibição até 1º de outubro. Está maravilhosa. Eu não pensei que tivesse uma riqueza tão grande de detalhes, cores. E eu ainda estava comentando com a minha amiga Letícia, pena que hoje em escolas não tenha mais isso, né? Que eu acho tão importante essa cultura. Né? Você aprendeu a bordar? Eu aprendi, porque na minha época tinha sempre o básico, né? E você, Letícia, o que está achando? Eu acho maravilhosa, eu acho muito bom da Renata Melão fazer esse incentivo à cultura brasileira, que as pessoas se esquecem de como nós temos um país tão rico. Eu achei muito bacana, porque atualmente eu me interesso muito por bordado, faço curso e vendo toda essa gama de bordado de todas as regiões, eu acho uma coisa impressionante. Cidade Viva sobre a Casa, o Museu do Objeto Brasileiro, vai terminando por aqui. Mas a gente volta mostrando outros recantos da cidade que podem, inclusive, ser sugeridos por você. Escreva um e-mail para a gente em tv@câmara.sp.gov.br. Um grande abraço e até a próxima!